com um oferecimento do Laboratório Maurílio de Almeida e da ArcMaisMed, nós estamos iniciando ao vivo esse que já é o programa 107 Saúde Master. Sempre gosto de frisar, estamos ao vivo e com todos os artifícios de interação disponíveis e ativos. Já começam a aparecer o famoso código QR. Pode observar que tem aí, pergunte. É bem fácil. Aponte a câmera do seu celular, não importa o sistema, se é Android ou iOS, que ele vai ser remetido para o WhatsApp aqui na nossa bancada. Mas há outros artifícios. Está aí o Instagram /masterizando, está transmitindo agora ao vivo, e o endereço da internet. Esse é fácil, rápido e a imagem aparece a cores e nítida. E não precisa nem colocar o www. Coloque só tvmaster.tv que você irá assistir também o programa de número 107 Saúde Master. O YouTube, esse sim, esse é fantástico, porque daqui a pouquinho o programa já estará nas nuvens e você poderá compartilhar e ajudar através da informação a concretamente salvar vidas. Está o endereço aí do YouTube, TV Master Play. Esse é o endereço, repito, que está também agora transmitindo ao vivo. E nós temos uma interação aqui que é única. Você pode perguntar direto do seu computador usando o seu navegador. Qualquer um. Você vai no campo de endereço, o famoso campo de endereço. A gente conhece também por URL. Se você coloca, isso vai valer para o primeiro bloco. Se você coloca por extenso, está aparecendo agora. E aí, doutora.com vai cair no WhatsApp. Veja como é simples. No segundo bloco de hoje, ao vivo, nós teremos um professor doutor. Aí você também poderá interagir dessa maneira, colocando por extenso. E aí, doutor.com. Portanto, não faltam formas de se comunicar através dos mecanismos disponíveis no momento aqui com o programa Saúde Master. Por vezes, os senhores, as senhoras têm notado que nós estamos recebendo profissionais, grandes médicos, grandes médicas, profissionais da área de saúde, praticamente de quase todo o Brasil. Já vieram médicos de São Paulo, já vieram médicos de outros países, do Recife, do Rio de Janeiro, de Fortaleza, e muitos vieram de Campina Grande. Campina Grande, eu acho que agora está fazendo um friozinho muito bacana nessa época, porque aqui em João Pessoa também hoje está o clima frio. E eu tenho ao meu lado uma médica que também está estreando aqui no programa que salva vidas. Veio diretamente de Campina Grande, chegou há pouco, mas eu já vinha investigando ela através das redes sociais. Ela faz um grande trabalho e aqui ao meu lado, para interagir no nosso primeiro bloco, eu já tenho a doutora Annelise Mota de Alencar. Doutora, seja muito bem-vinda. Finalmente, a senhora está, muito obrigado, a senhora está no programa Saúde Master. Olá, muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui, falando sobre saúde de uma forma, saudável, uma forma gostosa, entretendo quem está em casa. Adorei essa interação, a novidade. Realmente será uma grande noite. Doutora, isso eu não tenho dúvida. Assim, eu sempre falo de forma modesta, mas nós temos realizado, graças aos grandes profissionais que aqui estão, programas espetaculares. E hoje não será diferente. Doutora, a senhora tem um sobrenome que eu vou falar aqui, que eu disse desde o início. É lógico que a senhora é muito linda, além de tudo,
e faz um trabalho maravilhoso, mas tem um sobrenome que é muito elegante. Que sobrenome elegante, parece que é do seu marido esse sobrenome, que está aqui também, é médico também. Depois a gente vai combinar uma entrevista. O sobrenome é Meneghesso, é isso mesmo, doutora? Exatamente, é um sobrenome italiano, né? Eu adotei depois do casamento e eu acho... Né? Doutora, muito elegante. Eu vou dizer o nome da doutora agora por completo. Vai ficar mais elegante ainda. Ela é endocrinologista. É doutora Annelise Mota de Alencar Meneghesso. Não é isso, doutora? Exatamente. Ficou bacana, não ficou? Agora ficou completíssimo. Ficou completo. Doutora, o que é muito habitual nas estreias, eu faço uma síntese do currículo. E é uma coisa que eu costumo exaltar, e o público vibra com isso. Por quê? Todos os profissionais que aqui estão, eu como professor, eu tenho essa sensibilidade. Foram muitos e muitos anos de estudo. Portanto, esse momento que eu ressalto a síntese do currículo é muito importante. E eu vou falar o da senhora. Lógico, a senhora é médica, endocrinologista, faz parte, ou seja, é conselheira federal de medicina, não é isso, doutora? Isso. É também coordenadora da Câmara Técnica de Endocrinologia e Metabologia do Conselho Federal de Medicina. Estou indo certo? Está certíssimo. Certíssimo, né? Também é membro titular da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Exatamente. É professora, eu conheço o diretor-geral, vamos dizer assim, o grande comandante, já foi entrevistado aqui no programa. Ela é professora de endocrinologia da Unifacisa, a grande Unifacisa, para o Brasil e para o mundo, porque eu sei bastante das inovações ali a partir da mente saudável e pensante do doutor Dalton Gadelha. Não é isso, doutora? Exatamente. Eu adoro estar com os alunos, né? Me engrandece muito compartilhar aquilo que a gente sabe. E, para mim, foi uma honra muito grande coordenar a Câmara Técnica de Endocrinologia e Metabologia do Conselho Federal de Medicina, uma vez que era uma Câmara Técnica que não existia no Conselho. Então, ela foi criada após uma solicitação minha, e essa gestão realmente está fazendo diferencial, e eu me senti muito honrada em ser alocada para coordenar pela primeira coordenadora da Câmara Técnica de Endocrinologia do CFM. Então, é motivo de muita honra e orgulho. Importante, isso eu não tenho dúvida. Doutora, eu havia dito para a senhora e reiterei aqui quando a senhora chegou gentilmente em Campina Grande, que aqui no programa não somos nem de direita, nem do meio, nem de esquerda. A gente é pela vida e pela ciência. Agora sim, eu quero dizer que como a gente comunica dos programas com muita antecedência, chegaram muitas perguntas ligadas com política que, obviamente, nós colocamos de lado. Mas, assim, eu quero só exaltar, porque é um amigo, eu estou mandando um abraço, faz muito tempo que eu não vejo, o Bolinha, né? Ele, na verdade, que é muito atuante lá na RUTRA e até politicamente, na época agora, eu acho que nesse ano passado, foi isso, doutora? Isso, ano passado. A doutora foi candidata a vice-prefeita de Campina Grande, né? Mas, enfim, eu creio que foi uma experiência muito bacana, né? Além de tudo, enriquecedora, né? Diferente de tudo, né? Eu presido o PSL em Campina Grande. Em Campina, não é? E, assim, eu não estava esperando viver essa experiência, né? A política partidária. Eu sou muito envolvida com a política médica, mas a política partidária nunca tinha vivenciado, né? Aquele dia a dia de uma campanha, estando do lado que eu estava como candidata. Nos bastidores, sim, já tinha vivenciado outras campanhas, mas sendo candidata foi a primeira vez e foi uma experiência riquíssima. Somos seres políticos, né, doutora? Além de tudo, mas agora chegou o momento de falarmos de saúde. Não é isso, doutora? Vamos falar. Doutora, eu, assim, falo com muita ênfase e sabedoria dos critérios ligados com a obesidade, né? A gente sabe que é um mal do mundo, né? O mundo também, depois da pandemia, ele se tornou, vamos dizer, mais pesado, vamos usar essa expressão. E realmente, assim, é um problema grandioso, né? Porque leva
a vários males. E quando a gente fala, ainda estamos numa pandemia, quando a gente fala de Covid, a gente sabe que várias pessoas vieram a óbito também pelo advento da patologia, ou seja, da diabetes. Não é isso, doutora? Como é que a senhora vê o cenário atual? E realmente, a título do consultório, eu acho que de forma maciça procuram a senhora por problemas de sobrepeso e obesidade. Não é isso, doutora? Exatamente. É uma grande demanda, não só o sobrepeso e a obesidade, assim como o diabetes. Inicialmente, a questão do excesso de peso durante a pandemia. Pregou-se lockdown, fique em casa, e as pessoas passaram a ficar em casa sem praticar atividade física de forma regular, se alimentando de maneira inadequada. A gente não pode esquecer do abuso de bebidas alcoólicas, que aumentou muito durante esse período da pandemia. E, além de tudo, a ansiedade, a depressão, os casos de compulsão alimentar que aumentaram porque as pessoas ficavam em casa, vendo notícias na televisão apavoradas. Era um vírus novo, ninguém sabia nada sobre esse vírus, então cresceu muito durante a pandemia também os casos de ansiedade. Doutora, eu realmente assim sou um craque nessa história de ansiedade. Primeiro, eu já nasci de 8 meses, quer dizer, aí já começa uma história preocupante. E tive, e ainda tenho, passei por um procedimento agora, há um mês, né, um procedimento chamado plasma de argônio, já para tentar o quê? Voltar meu peso que eu cheguei a ter pós-bariátrica, né? Mas chegam muitas perguntas e eu já quero agradecer a todos que estão trabalhando agora, ao Alisson, ao Rafael, ao Daniel, a produtora do programa que está aqui e que faz aniversário amanhã, daqui a pouquinho, que é a Verônica Amorim. E eu queria que, por favor, se colocasse a primeira pergunta para a doutora aí que chegou através dos nossos artifícios de comunicação. Diz o seguinte, doutora: consumimos cerca de 4,2 bilhões de litros de bebidas adoçadas por ano no Brasil. E isso representará, num futuro próximo, doenças e mortes. Aí vem a pergunta clássica do programa. Foi a Mônica Agra, do bairro aqui de Miramar, quem fez. E aí, doutora? Bom, Mônica, excelente pergunta. A gente tem que atentar que não somente o consumo de bebidas adocicadas, mas de açúcar de uma forma geral em excesso, assim como massas, frituras, assim como a falta de atividade física, eleva o número de pacientes com síndrome metabólica, com doenças metabólicas. Quais seriam essas doenças? A gente já falou aqui, já começou falando dela, que é a obesidade. Mas a gente não pode esquecer de problemas do colesterol, diabetes, gordura no fígado e as doenças cardiovasculares. Então, principalmente o excesso do consumo desse tipo de alimento vai aumentar o risco de você desenvolver problemas, doenças metabólicas, que causam um dano terrível à sua saúde como um todo. Doutora Annelise, nós sabemos que as cirurgias, me refiro à cirurgia bariátrica, ela se tornou há muitos anos uma grande aliada nesses procedimentos. Aí vem a pergunta do Saúde Master. É lógico que quando um paciente se dirige até a senhora, ela quer normalmente uma solução ou na área dos medicamentos ou na área dos alimentos em geral. Qual é aquele momento, talvez, crucial ou ideal que a senhora chega para um paciente, por exemplo, e diz, olha, tem que partir para a cirurgia bariátrica? E aí, doutora? Vamos lá. Primeiro, a gente precisa tirar o estigma do excesso de peso. Obesidade é um problema de saúde, é uma doença e deve ser visto e tratado como tal. Não pode ser negligenciado. Então, inicialmente, a gente tenta o tratamento clínico. Como é o tratamento clínico? Com dieta, atividade física e uso de medicação oral. Eu costumo fazer uma analogia com um filme, né? Um filme de Hollywood ou uma peça de teatro. A gente tem o ator principal, que é uma alimentação saudável, adequada. A gente tem o ator coadjuvante, que é a prática regular de atividade física. E a gente tem o figurante, que é o uso de medicação.
Esse figurante pode entrar uma vez na cena, 2, 10, 100 vezes na cena, e a gente vai tirar em um determinado momento. Já a cirurgia bariátrica, ela está primordialmente indicada naquele paciente que tentou efetivamente a mudança no estilo de vida e 2 anos do uso de medicação oral e não teve sucesso. Não ter sucesso é uma perda de 5 a 10% do peso. 5% já é critério de sucesso. Então, se ela não tiver sucesso, aí sim está indicada a cirurgia bariátrica, assim como naqueles grandes obesos. Uma pessoa que está com obesidade mórbida, que a vida dela está sendo colocada em risco, eu não posso esperar 2 anos, né, tentando outro tipo de tratamento, aí esse paciente já está automaticamente com a indicação de cirurgia bariátrica. Doutora Annelise, eu não posso deixar de mandar um abraço, é o nosso amigo, né? Deve estar em Campina Grande agora, ou está aqui em João Pessoa, está em Souza, ou está nos Estados Unidos, que é o doutor Eduardo Pachu. É um grande amigo. Só para frisar, o doutor Eduardo Pachu, nesse próximo mês, né, que começa agora, amanhã, o mês de julho, ele vai estar de volta aqui ao programa com uma grande novidade. Eu estou com vontade de dizer, doutor, o senhor pediu para não dizer, obviamente, essa novidade o senhor vai trazer em primeira mão aqui para o Saúde Mais. Doutora, vamos ver outra pergunta. Essa próxima pergunta está ligada com o açúcar. O açúcar é um problema muito sério. Vamos ver o que diz a segunda pergunta para a doutora Annelise. Diz assim: o açúcar leva a danos perigosos e fatais, no caso da diabetes e as ligações com a Covid. O que fazer? Porque eu adoro doces e similares. Quem disse isso foi o Hugo Araújo, olha lá, doutora, de Campina Grande, do bairro populoso e bacana de morar, porque é pertinho do shopping, que é o bairro do Catolé. E aí, doutora? Campina Grande é uma cidade maravilhosa. Antes de responder ao nosso amigo Hugo, eu vou dizer conterrâneo, porque eu recebi o título de cidadã campinense, então já sou campinense. Doutora, que coisa bacana. Exatamente. Então, antes de responder o Hugo, eu quero mandar um abraço também, um beijo para Pachu, meu amigo, queridíssimo. É um fenômeno, né, doutora? É um fenômeno. Quero parabenizar a produtora maravilhosa Verônica pelo seu aniversário. Bacana. Então, parabéns, tudo de bom, Deus abençoe. Vamos lá, Hugo. Você adora doces e similares. Isso não é problema. O problema é se você exagera no consumo de doces, né? Então, aí sim é um problema. A não ser que você tenha diabetes. Aí, se você tiver diabetes, é melhor deixar o doce, né, para eventualmente e mesmo assim um doce diet, que seja preparado com adoçante no lugar do açúcar. Realmente, diabetes é uma doença muito prevalente, cerca de 13 milhões de brasileiros hoje em dia têm diabetes, e é uma doença que, desde que controlada, não vai ter grandes danos. O que é que isso quer dizer? Aquele paciente que mantém os níveis de glicose dentro do normal, ele não vai ter tantos riscos, tantos problemas de saúde. E isso também vale para a COVID. A gente sabe que existem situações em que o paciente com diabetes ele tem um risco de evolução para formas graves de COVID. É um mito, Fábio, dizer que o paciente diabético tem mais chance de ser acometido pela COVID-19. Não tem uma chance maior de ser infectado pelo vírus. A chance de infecção é igual. Mas, em algumas situações, aí há, sim, um maior risco de evolução para formas graves da doença, como uma história longa de diabetes, aquele paciente, como eu já falei, que não apresenta um controle da glicose, paciente que já tem complicação decorrentes da diabetes, paciente que tem uma comorbidade, ou seja, que tem outras doenças associadas ao seu diabetes, né? E, principalmente, se esses pacientes têm acima de 60 anos. Então, o problema não é só o diabetes em si em relação à COVID. É o diabetes que não está bem controlado. Aquela pessoa que está mantendo seus níveis de glicose dentro do normal, a chance dela evoluir para a forma grave é praticamente a mesma de uma pessoa que não tem diabetes. E, doutora, nós sabemos, é lógico, isso é natural. A área dos medicamentos evoluiu, né, de uma forma grandiosa, principalmente também com o advento da pandemia, né, as pesquisas se aprofundaram, e a gente vê hoje que, numa forma, lógico, orientada, um diabético, ele tem
praticamente uma vida normal. Lógico, tendo todo aquele controle, ali apareceu a maquinazinha, que eu conheço muito bem, né, para tirar a glicemia. É lógico que hoje já existe vários dispositivos que já implanta tipo vamos dizer, um chipzinho que já lê em tempo real para o celular, não precisa mais estar furando. Ou seja, as inovações são inúmeras, não é isso, doutora? Exatamente. As novas tecnologias em diabetes, elas vieram para ficar realmente. Vieram. Vamos para uma próxima pergunta. A nossa interação aqui não para. Chegando também várias perguntas aqui através do código QR. É só apontar a câmera do celular. É lógico, como eu já falei, doutora, está chegando aqui muita pergunta política. Depois eu passo para a senhora, mas aqui no programa não é o momento adequado. Diz assim: qual a opinião da senhora sobre a cápsula inteligente de insulina e se elas já estão sendo vendidas, ou seja, se já encontra aqui naturalmente nas redes de farmácia? E aí, doutora? Ana Braga, ela é bem antenada, né? E, ó, doutora, a senhora passou agora por lá. Passei por Riachão. Não é? É do Riachão. É ressaltar até, você vê a audiência como é grandiosa ali no Riachão, né? Ou seja, quando você vem Campina, como foi o caso da doutora, de Campina aqui para João Pessoa, tem um Riachão que é muito conhecido. Exatamente, bem pertinho de Campina. É bem antenada a Ana. O que aconteceu? Em 2019, sempre pensam em maneiras de você substituir a insulina injetável. Então, em 2019, um grupo de pesquisadores de Massachusetts, eles desenvolveram uma cápsula com uma microagulha que liberava insulina no estômago. A pessoa ingeria, essa cápsula não era destruída no estômago, mas sim a microagulha ela era liberada e assim era aplicado pequenas doses de insulina quando o paciente tomava em jejum. Mas em 2019 só foi aplicado em modelos animais, não passaram para aplicar em modelos humanos ainda para serem estudados. Já ano passado, aí um grupo da Califórnia lançou uma outra cápsula, mais ou menos com o mesmo intuito, mas que a agulhinha ela atuava lá no intestino. Então, também como no estômago, era um procedimento indolor, é uma ótima evolução. Já houve uma fase de teste em seres humanos, e aí o interessante é que não seria só apenas para a insulina, mas para outras medicações injetáveis também. Mas ainda precisa-se de mais estudos, mais pesquisas em seres humanos, um número maior de pessoas estudadas, principalmente um número maior de diabéticos, para sim ser comercializada. Ainda não está disponível. Mas hoje em dia existem várias modernidades. A insulina em forma de caneta, a agulhinha de 4 milímetros envolvida por silicone, fica praticamente indolor o processo. Ou seja, é tranquilo, né, doutora? E a doutora? insulina inalável também, prandial. Doutora, a próxima pergunta eu quero fazer um adendo, ou seja, eu vou falar. É lógico que desde o início do programa Saúde Master, vamos pensar da fase da pandemia, sei lá, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, nós fomos praticamente, eu posso dizer, o primeiro programa na área de saúde que trouxe aqui, ainda não existia a Covid no Brasil, não tinha Covid no Brasil ainda. Estava só lá na China. E nós fomos o primeiro programa que trouxemos aqui a infectologista, a doutora Joana Frade, e ela falou que a doença viria, que a doença iria matar, que não poderia, naquele momento, aglomerar, e aí teve o carnaval e toda essa história que já sabemos. Mas, doutora, uma polêmica que se criou imensamente é a questão dos tratamentos possíveis preventivos. Assim, essa próxima pergunta, eu estou muito ansioso na resposta da senhora. Eu já trouxe muitos profissionais aqui, mas assim, eu sempre tive e sempre vou ter a responsabilidade de trazer os assuntos com coerência, com balizamento, com fundamentação. Os senhores e as senhoras entenderão agora quando aparecer essa pergunta, a próxima. Por favor, Alisson. Muitos endocrinologistas defendem o tratamento precoce da Covid com o uso de medicamentos, como a hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, zinco, vitamina D, entre outros. E aí, doutora, quem perguntou foi o Rui Leitão, aqui do bairro de Cabo Branco, ali na praia. E aí, doutora? Vamos lá, Rui, não só endocrinologistas, né? Todas as especialidades acabaram que se envolveram com a Covid-19.
politizaram muito esse tratamento. Infelizmente, muitas pessoas morreram porque realmente foi uma tristeza essa politização da doença desnecessária. A gente está aí há mais de um ano enfrentando a Covid-19. Descobrimos muita coisa sobre o vírus, mas ainda há muito mais dúvidas do que certezas. O parecer 04 de 2020 do Conselho Federal de Medicina, ele garantiu ao médico a autonomia em prescrever, desde que com o consentimento do paciente. Então, determinado tratamento, desde que não cause danos ao seu paciente com o consentimento dele. Então, muitas pessoas prescrevem esse tipo de tratamento. Falou-se muito em hidroxicloroquina. Hoje em dia, nem é o que se faz tanto. Não que ela não seja eficaz. Vários estudos mostraram eficácia, mas hoje a gente já sabe de drogas que têm uma atuação até melhor do que a hidroxicloroquina e que pode ser usada. Mas uma coisa que eu quero deixar bem clara é que não existe receita de bolo. Não existe kit de tratamento, como ficaram divulgando por aí. Um tipo de tratamento que serve para você pode não servir para mim, pode não servir para você que está em casa. Então, a palavra-chave é individualização. A gente precisa individualizar o tratamento. O que é que isso significa? Na presença dos primeiros sinais e sintomas da Covid, você não deve ficar em casa esperando faltar o ar. Você precisa procurar um atendimento médico. Porque outra coisa que a gente viu muito nessa pandemia, que foi muito ruim, foi a automedicação. As pessoas passaram a tomar medicações porque ouviram alguém falar sobre ela em rede social, na rua, né? Então, e passaram a tomar mesmo sem nenhum acompanhamento, e isso trouxe danos. Então, na presença dos primeiros sinais e sintomas, procure um atendimento médico, porque você vai receber o diagnóstico de forma precoce e o tratamento, de acordo com a fase em que você estiver da doença, vai ser instituído, sempre pensando no seu benefício. Quero atentar que muito se fala, não há evidências científicas, hoje em dia já há evidências científicas, não há tratamento, há tratamento. Corticoide a gente faz desde março, apenas em junho de 2020, que a Sociedade Brasileira de Infectologia reconheceu o uso. A gente já faz anticoagulantes também desde o primeiro semestre do ano passado. Apenas em janeiro, agora, a Organização Mundial de Saúde reconheceu o uso dos anticoagulantes na Covid. E essa semana, agora bem recentemente, mais uma meta-análise foi lançada, né? Não é a primeira, é mais uma meta-análise foi lançada a respeito do uso da ivermectina e na redução da mortalidade. Então, existem evidências, mas cada médico ele tem autonomia e a gente tem que respeitar aquele que quer prescrever e aquele que não se sente confortável em prescrever um tratamento. Achei muito prudente, é isso que eu esperava realmente da resposta da doutora. E eu lembro sempre que em toda a Paraíba, nós estamos agora sendo observados nos canais 20 e 520 da Claro, a Claro associada à NET. Portanto, muito obrigado por essa audiência realmente maravilhosa. Doutora, eu estou para receber aqui, a gente vai completar o programa Saúde Master 2 anos em agosto. Mais precisamente 12 de agosto. São 2 anos de Saúde Master. Com muito prazer e com muito orgulho eu digo isso. E eu estou reservando, eu não posso dizer agora, mas sempre eu costumei aqui, foi no programa 100, eu gosto dessas coisas, programa 150, de contar os programas e trazer grandes nomes, obviamente. E eu vou ter aqui, eu não posso dizer, mas eu vou ter um médico aqui nessa bancada que ele é internacional. Ele já fez graduações até em Harvard, para se ter uma ideia. Mas muita coisa bacana está por vir. Nesse mês que começa, de julho, nós já temos todas as entrevistas agendadas. Ou seja, hoje a classe médica como um todo viu da importância do programa Saúde Master em levar informação. Mas é essa informação que a doutora está repassando. É a informação prudente, correta, balizada e acertada. Vamos a uma próxima pergunta, por favor, aí na sequência, através das nossas redes de comunicação.
Diz assim, a Sociedade Brasileira, né, de Endocrinologia recomenda a vacinação contra a Covid-19 de gestantes, lactantes com diabetes, eu chamo tipo 2, né, a mellitus, e obesidade ou hipertensão arterial sistêmica. Doutora, até agora a gente viu com muita felicidade, né, porque eu acho que bate muito com a resposta da senhora sobre medicamentos, sobre uma ação preventiva. Você vê que muita coisa está se descobrindo. Muita coisa iremos descobrir e outras nunca serão descobertas, porque simplesmente Deus não quer. Aí, doutora, quando eu vejo isso aí, já está se vendo alguns fatores que não imaginávamos. Por exemplo, uma gestante que tomou a AstraZeneca pode agora tomar a segunda dose da Pfizer. Agora estamos vendo, isso já em pesquisas, que, por exemplo, eu tomei a da AstraZeneca, a primeira dose. Se eu esperar um tempo maior para tomar a segunda, já tem experimentos que mostram que a eficácia a nível de anticorpos será ainda maior. Por isso que eu nunca aqui no Saúde Master fechei essa questão. Eu deixo que os médicos falem, mas o que é que a gente nota? Muita coisa ainda há de ser mostrada. Não é isso, doutora? Exatamente. Há muito mais dúvidas do que certezas, né, quando se trata de Covid-19. Bom, Micaela, na verdade não é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, nem nenhuma sociedade brasileira que recomenda a vacinação. Essas recomendações elas vêm do Ministério da Saúde, mas no caso da Covid-19, como em toda a pandemia, as prefeituras e estados eles têm autonomia para fazer a ordem da vacinação. Quem eles vão querer vacinar primeiro, quem vai ficar para depois. Então, você é de Olinda, eu não sei como é a prefeitura de Olinda, os critérios dela. Eu posso falar os critérios de Campina Grande, que a maioria das cidades seguem o mesmo critério. Depois dos idosos, no caso que você perguntou, as gestantes, elas sim têm que ser vacinadas. Todos os pacientes com diabetes têm o direito de serem vacinados agora nesse primeiro momento. Obesidade, caso seja uma obesidade grau 3, ou seja, o índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, né? Altura vezes altura, maior do que 40, e pacientes hipertensos com hipertensão arterial sistêmica, desde que use 3 drogas antihipertensivas. Então, esses são os critérios, né, da minha cidade, mas cada prefeitura tem o seu critério. O importante, já que a gente falou sobre medicação, é que medicação é tratamento. A pessoa já pegou o vírus, não tem o que fazer, né? Vai procurar um médico, ele vai lhe avaliar e vai usar a melhor medicação para ser empregada em você, as melhores, dificilmente se usa apenas uma, para ser empregada em você naquela fase da doença. Vacina é prevenção. Então, essa prevenção é exatamente o que a gente quer, né? Os nossos anseios é que a gente chegue na grande imunidade de rebanho, a tão sonhada imunidade de rebanho, que essa pandemia vai embora. E a vacinação vai ser muito importante nessa questão. A gente tem que se vacinar, já soube que você está vacinado, isso é muito bom. Doutora. Então, é só organizar, olhar direitinho os critérios da sua prefeitura e saber que vai chegar vacina para todo mundo, mais cedo ou mais tarde você também vai ser vacinado. Eu achei interessante, doutora, essa pergunta, né? Até não citei aí a Micaela que fez a pergunta, ela é de Olinda, né? Aqui em Pernambuco. A gente passou a ter uma audiência pela internet, pelo YouTube, muito grande em Pernambuco, porque já trouxemos para essa bancada grandes médicos do Hospital Português do Recife, que simplesmente é considerado um dos maiores hospitais do norte e do nordeste do Brasil, e hoje tem 886 leitos. Imaginem, os senhores, as senhoras, um hospital com 886 leitos. E esse é o grande Hospital Português do Recife, que presta um serviço assim grandioso à sociedade. Eu queria, nesse momento, a gente está falando muito de exames, eu quero falar do Laboratório Maurílio de Almeida. O Maurílio de Almeida é uma referência. São 70 anos de existência e
quase 50 unidades espalhadas por toda a Paraíba. Vocês vão notar aí nas imagens que vão aparecer, o laboratório Maurílio de Almeida trata tudo com excelência, com treinamento, com balizamento. Por isso que se diz, há muitos anos, você vai encontrar sempre um laboratório Maurílio de Almeida em seu caminho. Está o número aí, para o atendimento em domicílio, lógico, se tornou muito incidente com a Covid também. E o Laboratório Maurílio de Almeida realiza mais de 3.000 exames. Lógico, os da Covid, né, se tornaram muito necessários, mas os exames lá são realizados em todos os segmentos. E outro detalhe, esse aí é um show. O aplicativo que você pode baixar em qualquer dispositivo gratuitamente é o aplicativo do Maurílio de Almeida. São muitas as opções a um toque. Você pode marcar, é óbvio. Você pode ver as unidades. O Maurílio tem unidades, acreditem, 24 horas, de domingo a domingo, você pode ir agora fazer o seu exame. E no caso do aplicativo, vem citando, vem narrando estas unidades que funcionam 24 horas, além das outras quase 50 unidades. Eu tenho, creio, mais uma imagem aí na sequência, talvez. Olha que legal. Isso quando você aciona no aplicativo do Maurílio de Almeida a parte de unidades, ele te mostra através, vamos dizer assim, de um sensor de distância, ele te mostra a unidade que está mais próximo da sua consulta. Mas não só mostra, ele fala vários fatores, ele exibe vários fatores. Aí você pode marcar, agendar, pode se comunicar e, é lógico, pode obter também o resultado do seu exame através do aplicativo. Portanto, falou em laboratório na Paraíba, ele é exclusivo e único, Maurílio de Almeida. Doutora, nós temos mais perguntas, é assim, e chegam muitas perguntas aqui, sempre costumo dizer, isso é uma questão até de esmero, de respeito, a gente passa depois todas as perguntas para a doutora, para os entrevistados. E um detalhe, as perguntas não param, porque como o vídeo fica disponível daqui a pouco e o código QR sempre está lá, às vezes um programa que ocorreu há um ano, chegam perguntas e eu passo para os médicos. Aí cabe aos médicos, obviamente, interagir e responder. E dessa forma, vamos a mais uma pergunta que chegou aí de forma antecipada para que eu possa perguntar aqui à doutora. Diz assim: com a pandemia, muitos estão com o colesterol e triglicerídeos alterados. O que fazer? O bairro é bem populoso, é a Suzy Diniz, aqui de João Pessoa, do bairro de Mangabeira, que é praticamente uma cidade independente. E aí, doutora? Vamos lá, Suzy. Foi exatamente o que a gente conversou no comecinho. A pandemia fez com que a gente ficasse mais em casa, isolado, então não praticasse atividade física, foi o que aconteceu com a imensa maioria das pessoas, passasse a se alimentar de forma equivocada, né, com muitos açúcares, massa, frituras, o exagero no consumo de bebidas alcoólicas. Então, esse estilo de vida ruim traz problemas metabólicos. E dentre estes problemas metabólicos estão os vários tipos de dislipidemia, que são os problemas relacionados ao colesterol e aos triglicerídeos. É importante a gente atentar aqui, Fábio, que diferente dos triglicerídeos, o colesterol, apenas 30% dele que vem da alimentação, do estilo de vida da pessoa. Ou seja, o nosso corpo ele produz colesterol. Não é uma coisa tão ruim o colesterol, né? Não é somente ruim. A gente tem um colesterol bom. Mas essa produção, muitas vezes, ela está mais aumentada do que o normal. A gente precisa ter colesterol para nossos hormônios, para a bainha de mielina dos nossos neurônios. E, diferente do colesterol, os triglicerídeos eles realmente são
reflexo do estilo de vida da pessoa. Quem tem um estilo de vida ruim tem a tendência de ter altos níveis de triglicerídeos. Existem problemas familiares, problemas genéticos que podem cursar com aumento dos níveis tanto do colesterol quanto dos triglicerídeos, e a gente precisa tratar. Então, realmente, a alteração do estilo de vida, o estilo de vida ruim, com alimentação inadequada, o sedentarismo, pode ter alterado esses níveis, e aí, melhorando esse estilo de vida, a gente tende a ter níveis normais novamente, mas se não cair esses níveis, e aí principalmente o colesterol, aí sim você precisa procurar um médico endocrinologista para diagnosticar que tipo de dislipidemia, que tipo de problema de colesterol é o que está acontecendo com você, e você ser adequadamente tratada, porque a gente sabe que colesterol é o que vai se depositando nas artérias da gente, nos vasinhos que levam sangue para o coração, para os órgãos da gente, para o cérebro da gente, e essas plaquinhas elas podem ir aumentando de espessura e impedir realmente a circulação desse sangue. Isso é o que causa infarto, AVC, então é uma maneira da gente prevenir esses problemas de saúde também. Doutora, a senhora está falando com tanta prudência, com tanta verdade, está chegando muito aqui, eu vou resumir as pessoas dizendo, eu quero votar na doutora, eu quero que ela se candidate, mas não é como vice-prefeita de Campina Grande, não, é como prefeita. Doutora, está chegando de tudo. E uma coisa interessante, vejam a importância da internet, que eu tanto amo, e da interação. No segundo bloco, ao vivo, daqui a pouquinho, já está aqui no estúdio, eu vou contar pela primeira vez com a presença do professor e doutor também, Lucídio dos Anjos Formiga Cabral. Ele é um mestre, doutor na parte de sistemas e computação, ligado também à Universidade Federal aqui da Paraíba. E nós vamos ressaltar a importância nítida da tecnologia aliada à saúde. E uma coisa interessante, viu, doutor? Já estão chegando aqui agora, já chegaram aqui várias e várias perguntas direcionadas ao senhor. Portanto, é lógico, como, repito, nós avisamos com muita antecedência das entrevistas, a gente cria essa interação maravilhosa. Doutora, a gente praticamente está chegando no final apenas do primeiro bloco. A gente sempre reserva esse final para as palavras, lógico, de otimismo da senhora, e a senhora fica muito à vontade para dizer, por exemplo, aonde podem encontrar a senhora, no caso de alguma dúvida. Sabemos que o intuito total aqui do programa e a fundamentação dele é por ele ser completamente de utilidade pública. Portanto, as várias câmeras aqui da TV Master estão à disposição das palavras finais do primeiro bloco apenas da senhora. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer, eu fui muito bem recebida, eu adorei o nosso papo, eu adorei as perguntas de qualidade, perguntas inteligentes. Então, o meu recado é que a gente não pode viver de excessos. Então, não pode, vamos cortar tudo de ruim, não vamos comer nada de açúcar, vamos cortar tudo de fritura, vamos cortar tudo, vou virar um ultramaratonista, então a gente não precisa viver de excessos. Uma alimentação moderada, adequada, balanceada e a prática regular de atividade física, 150 minutos por semana dá, 30 minutos por dia, 5 dias na semana, todo mundo é capaz de fazer. Então isso vai prevenir a imensa maioria dos problemas de saúde que a gente vê hoje em dia. Vai nos trazer mais qualidade de vida, vai nos trazer mais bem-estar. Muito obrigada por estar aqui, eu adorei, foi uma noite ótima, adorei de verdade a interação. Eu estou aqui aguardando as dúvidas de vocês, quem não teve a oportunidade de mandar agora, que vai assistir a gente depois. Então, mande as suas dúvidas, que eu vou ter o maior prazer em respondê-las. E estou nas minhas redes sociais, Annelise Menegues, para quem quiser me encontrar aí nas redes sociais. Doutora Annelise Mota. Doutora, eu vou reservar esse finalzinho do primeiro bloco e vou, assim, fazer uma confidência. Uma das coisas que muito me atraiu, além daquela sistemática que eu faço com todos os convidados, vamos dizer assim, eu sou um hacker do bem em examinar o trabalho dos médicos que aqui estão e os próximos que vão estar. Uma das coisas que, assim, muito me cativou, que está em todo local que a senhora está, diz desse jeito: eu sou mãe da Helene e da Laura. Isso, para mim, doutora, assim,
Eu adoro criança. Isso, para mim, eu tenho até um aplicativo, o SOS Brasil Criança, que está se tornando uma referência nacional, que ele combate e defende as crianças e os adolescentes de todo o Brasil contra a violência. Portanto, quando eu visualizei toda hora mãe da Helena e da Laura, aí eu capturei algumas fotos e eu queria que a senhora falasse um pouquinho, que eu fiquei curioso também, da Helena e da Laura, enquanto o Alisson mostra algumas fotos. Bom, ai, que lindo. Eu sempre costumo dizer, eu sou médica, eu sou endocrinologista, eu sou conselheira federal de medicina, eu sou professora, sou coordenadora de câmara técnica, mas antes de qualquer coisa, eu sou esposa, sou mulher, sou filha, mas antes de qualquer coisa, eu sou mãe. As maiores riquezas da minha vida são Helena e Laura. Helena, eu demorei um pouquinho para engravidar, foi bem desejada, né? Foi uma gravidez que foi mais difícil. E Laura veio de surpresa, né? As duas estão em casa me esperando, disse que só vão dormir quando eu chegar, porque dormem na cama comigo todas as noites. Elas são meu xodó, a razão da minha vida. As idades, doutora? Helena tem 8 anos e Laura 5. Doutora, eu acho isso muito bacana, assim, vestido igualzinho. Aí está o seu esposo, né, doutora? Isso, doutor Gilberto, que está está aqui com a gente. Também, já quero agradecer, viu, doutor? Vamos combinar uma entrevista, viu? E aí, eu não sei, antes da pandemia, essas fotos, doutor, elas estão um pouco... todas antes da pandemia. Lógico, exatamente, elas estão um pouquinho mais crescidas. Ali eu vejo, né, a figura, lógico, do Natal, né, que eu sei que esse ano a gente já vai ter um Natal mais próximo, né, do que seriam ou do que foram os natais passados, né, com a vacina, graças a Deus. Mas, doutor, assim, parabéns, são filhas lindas e, assim, isso me cativou muito, essa relação, essa parte de família, o amor que emana de tudo isso, para mim, é a coisa mais importante e também Deus, é lógico. Doutora, muito obrigado e que a senhora tenha um retorno, assim, muito feliz e conte aqui com o programa. Sempre que tiver novidade, eu vou ligar e vou aperrear a doutora. Venha para cá, para o Saúde Master. Obrigado, muito obrigada pelo carinho enorme. O nosso objetivo na Terra é preparar a geração futura. Então, o objetivo da minha vida é ser mãe da Helena e da Laura. Né? Isso é o que é importante, realmente. Obrigado de coração. Vamos para um pequeno intervalo. Será pequeno realmente. E aí teremos o segundo bloco ao vivo do programa 107 Saúde Master.